É maravilhoso, isso é épico! O ministro Alexandre de Moraes virou um verdadeiro saco de pancadas da imprensa e passou a ser atacado, criticado, detonado de todos os lados. O ministro tá apanhando, tá tomando uma verdadeira surra da imprensa. Gente, esse aqui vai ser, com certeza, o vídeo mais satisfatório que você vai ver hoje. Eu prometo isso pra você. E eu não tô achando que você seja uma pessoa sádica, eu não sou sádico. Eu não gosto de ver outros sofrendo, apanhando, mas nesse caso a gente sabe que merece. Porque os abusos não param, os abusos têm que ser criticados. E finalmente isso está acontecendo. Olha, depois que a revista The Economist fez aquele editorial detonando o STF, queimando principalmente o ministro Alexandre de Moraes, mas sem poupar bala, sem poupar artilharia também para os outros ministros do STF, como Gilmar Mendes, Toffoli, Barroso, parece que a imprensa brasileira finalmente acordou. Ou então ela se constrangeu o suficiente para perceber que não dá para perder o bonde da história, para perceber que não dá mais para segurar as críticas, fingir que não está acontecendo, passar pano para as atrocidades do ministro. Afinal de contas, até um observador externo, imparcial, The Economist, já percebeu que é abuso atrás de abuso. E a imprensa brasileira resolveu, finalmente, chutar o pau da barraca, chutar o balde e detonar Alexandre de Moraes com uma crítica atrás da outra. E o resultado disso foi uma surra épica, inédita, que Moraes levou da imprensa nessa semana e que você precisa assistir comigo, porque esse é um momento único até agora. Embora eu espero que se repita no futuro, porque o Moraes já mostrou que ele não tem limites. Bora começar então agora com esse editorial aqui do jornalismo da Band News, proclamado ao vivo pelo âncora da Band, o Eduardo Oineg. Olha aí a porrada que ele deu no ministro. Acompanha aí comigo, ó. Alexandre de Moraes colocou o Supremo num outro patamar. Antes dele, o STF era criticado por se meter onde não devia, o tal do ativismo. Agora, as críticas são mais duras e talvez já mereçam uma reflexão interna. É razoável Moraes tocar processos que não terminam, disparar ordens de prisão, bloquear perfis nas redes sociais e distribuir condenações com penas altíssimas. E agora, essa recusa do pedido de extradição feito pela Espanha de um traficante, porque a Espanha não mandou para cá um blogueiro, que é um dos quase 900 réus do 8 de janeiro. Será que a gente não corre o risco de criar dois Brasis? Um onde Moraes faz o que quer e outro onde as pessoas fazem o que Moraes deixa? Alexandre de Moraes colocou o Supremo num outro patamar. Gente, surreal, não foi? Você gostou aí? Deixa suas palmas aí, seus aplausos aí pro Oineg, porque realmente, finalmente, a imprensa captou a realidade, gente. Ninguém mais está tancando o Moraes, ninguém mais está aguentando. Agora dá uma olhadinha aqui comigo no editorial do Estadão, que também não economizou críticas pro Moraes. Olha aí, vou jogar na tela para você, ó. Opinião do Estadão. Picuinha perigosa. Olha lá. O bom senso costuma levar uma surra quando o ministro da STF, Alexandre de Moraes, se irrita com algo ou alguém que o contrarie. Fiel à aura mercurial que cultiva com Denodo, Moraes suspendeu o processo de extradição do búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, considerado pelo governo espanhol um traficante de drogas com atuação em Barcelona, imediatamente após a Justiça da Espanha negar a extradição do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, foragido da Justiça brasileira naquele país. Olha, já começou aqui com uma porrada, chamando o Moraes de descontrolado, de alguém sem inteligência emocional, alguém sem bom senso. Mas calma, que fica ainda melhor a surra no Moraes. Dá uma olhadinha aí comigo, ó. Ao colocar o caso do blogueiro no mesmo patamar que de um traficante de drogas, Moraes não apenas rebaixou o nível do debate jurídico entre Brasil e Espanha, como também prestou um desserviço à imagem do STF, já tão conspurcada pelo ativismo exacerbado de alguns dos seus membros. Olha, eu acho extremamente engraçado como os jornalistas ainda colocam esse peso tão grande na imagem do STF, como se fosse grandes coisas. Olha, nisso aí, meus amigos, vocês estão bem desatualizados. Só vocês que ainda dão algum valor à imagem do Supremo. Os brasileiros todos, a gente já não confia mais no tribunal.
E nem a gente avalia bem esse tribunal faz anos. Anos! Então, meus amigos jornalistas, vocês estão muito desatualizados. Não tem mais imagem a preservar. Não tem mais credibilidade para proteger. Tudo isso já virou pó. Agora segue comigo porque vai ficar ainda mais divertido aqui o editorial com o Estadão xingando o Moraes e desequilibrado aí mais uma vez, ó. O resultado dessa picuinha é a nada desprezível possibilidade de Vazilev fugir do Brasil, agora que foi enviado à prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Se isso acontecer, será uma humilhação para o Poder Judiciário brasileiro e uma derrota para o sistema de persecução criminal da Espanha. Não é pouca coisa o que está em jogo. Certo aí o Estadão, quando saiu a decisão, eu fiz um vídeo aqui dizendo que eu aposto que esse traficante internacional vai fugir. Aposto, não tem. Ele foi para casa, mandaram para casa um cara de altíssima periculosidade, que sabe que a hora que a ficha cair, ele volta para a cadeia indefinidamente. É claro que ele vai fugir. Segue aqui, ó. Mas, claro, o ministro Alexandre de Moraes tem certeza absoluta de que o processo contra Oswaldo Eustáquio não tem nada de político. Provável razão pela qual reagiu de maneira destrambelhada para retaliar a justiça espanhola, relaxando a prisão de um perigoso criminoso internacional. Para o senhor Moraes, ao que parece, um traficante e um blogueiro que falou demais são ameaças semelhantes à sociedade. Olha só, gente, tá aqui cheio de ironia, falando que raciocínio ridículo de Alexandre de Moraes de equivaler Oswaldo Eustáquio a um traficante internacional. Segue aí. É esse tipo de desequilíbrio que contribui para desmoralizar o esforço das instituições para punir todos os que participaram da trama golpista que assombrou o país. Olha, presta atenção nesse trecho aqui, ó, do Estadão. Mais uma vez é preciso insistir. O momento excepcional que talvez justificasse medidas excepcionais já passou faz tempo. Gente, aqui tem um erro do Estadão, que o jornal sempre comete nos seus editoriais. Nunca houve movimento excepcional para justificar medidas excepcionais. Isso aí é balela, isso é conversa para boi dormir. Em março de 2019, quando a STF abriu o inquérito às fake news, não tinha 8 de janeiro, não tinha tentativa de golpe, não tinha nada disso. Isso só foi surgir, essa história aí, 5 anos depois. O STF abriu o inquérito às fake news em 2019 para perseguir e punir os procuradores da Lava Jato por críticas ao tribunal e para censurar essas críticas, inclusive com a censura famosa àquela matéria da Cruzoé, do amigo do meu pai. E daí para frente foi só ladeira abaixo, com o inquérito se tornando cada vez maior, para que Moraes tivesse a desculpa perfeita para que ele pudesse investigar e punir quem ele quisesse. É simples assim. Agora salta de 2019 para 2023, para 8 de janeiro. Mais uma vez, não tinha momento excepcional para justificar medidas excepcionais, porque não houve uma tentativa de golpe, porque, segundo as provas do próprio inquérito, houve desistência dos planos. E isso não foi por conta do STF, não, foi por outras razões. Então o STF não conteve nada. Agora, entendam o cerne aqui da mensagem do Estadão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, nós aqui do Estadão apoiamos as suas medidas STF no passado, mas já não apoiamos mais. E isso, gente, é muito importante. É importante a gente ver mais e mais gente reconhecendo que é preciso parar os abusos do STF. E disso tudo que a gente viu aqui, uma coisa é certa, que é bom demais ver o Moraes finalmente apanhando na grande imprensa por todos os seus abusos judiciais. E isso que eu te mostrei foi uma amostra, porque tem muito mais. Todo mundo bateu, até a Globo bateu. Gente, foi uma surra sem dó nem piedade essa semana. Agora eu quero ver a tua opinião. O que você achou dessa surra do ministro da grande imprensa nessa semana? Conta aí para mim nos comentários, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, aqui é a sua casa. Clica no sininho que fica aqui, esse sininho, eu quando entrei no YouTube, comecei a fazer vídeo, eu não sabia, mas se você clicar, o YouTube notifica você sobre cada vídeo que sai aqui no canal, para você não perder análises como essa, e eu convido você para também se tornar membro aqui do canal. Além de inscrito, você pode ir para um degrau acima, mais exclusivo também, se tornando membro do canal. Eu vou ficar mais atento às respostas sempre de vocês, os membros, e vocês vão poder receber conteúdos exclusivos e também estar apoiando de forma mais intensa, também dessa forma, o nosso trabalho. Um grande abraço. Deixe a sua risada. Um partido da base do Lula vai entregar 50 votos para a anistia.
Olha, Lula está totalmente desmoralizado, mas a direita precisa ter cuidado. O governo ainda pode ter aí uma carta na manga, como eu vou mostrar para você nesse vídeo. Gente, bora dar uma risada, bora se divertir, se alegrar um pouco aqui agora com a incompetência, com a falta de direção, com a baderna que é esse governo Lula, que é tão ruim, mas tão ruim, que eles estão entregando a anistia dos presos do 8 de janeiro de bandeja para a direita, para nós, praticamente deixando mais de 100, quase 150 parlamentares da sua própria base do governo, que em tese tem ministérios, tem cargos, tem verbas, tem emendas entregues pelo próprio governo nas mãos deles, estão deixando esse povo todo votar a favor da anistia. E olha só o que aconteceu agora. O governo conseguiu fazer a União Brasil, que é um partido da base do governo Lula, considerar seriamente não pegar o Ministério das Comunicações e ainda considerar seriamente a ideia de dar 50 votos para o pedido de urgência da anistia. Lê aqui comigo a coluna que saiu no Lauro Jardim, no jornal O Globo. Olha aí. A anistia. União Brasil, que pode rejeitar Ministério de Lula, sinaliza com 50 votos na urgência. Em meio ao impasse para barrar a ida de Pedro Lucas Fernandes para o Ministério das Comunicações, no lugar do Juscelino Filho, que caiu depois agora de ser acusado por corrupção pela PGR, para ficar na liderança do partido na Câmara, o partido ainda enfrenta uma alta adesão no apoio de deputados à urgência da anistia. O cálculo é que 50 dos 59 deputados, ou seja, 84% dos deputados da União Brasil, votem a favor da proposta quando ela for pautada no plenário. Até o registro do requerimento de urgência, 40 dos 59 deputados assinaram o documento. Ontem, o deputado Matheus Laiola, do Paraná, mudou de ideia e pediu a inclusão também da assinatura dele na urgência a proposta que anistia os condenados dos atos do 8 de janeiro. Ele passa a ser o 41º a formalizar o apoio. Longe dos holofotes, outros 9 deputados já sinalizaram a adesão à urgência. Que humilhação, que vexame, que vergonha para o governo Lula. Vocês conseguem imaginar isso? Você convida aí, como presidente, um partido para fazer parte da tua base. Você dá ministérios para esse partido, você dá cargos, dá emendas, dá verbas, dá tudo o que eles pedem, e esse partido vai lá e ele está comprometido com você, ele é leal a você, ele está junto, mas aí de repente ele entrega nada mais, nada menos do que 50 votos para o projeto de lei mais importante e mais crítico dos seus adversários, da força política contrária a você. Tem que ser muito, mas muito incompetente mesmo para conseguir uma façanha dessas. E claro que quando o desgoverno Lula chora, meu amigo, aí a gente ri. Especialmente quando nós estamos falando de algo tão importante como a anistia para presos políticos. E eu queria, gente, demais falar tudo isso, dizendo agora para você que isso está acontecendo porque os deputados estão botando a mão na sua consciência e fazendo o que é certo, o que é justo, e alguns até que estão mesmo. Mas a maioria lá no Congresso não funciona assim. Não pensa como você, como eu, a maioria se move lá por interesses. E isso mostra a fraqueza do governo Lula, que não está conseguindo fazer política e atender os interesses dessas pessoas. Então agora, já era Lula, já era Alexandre de Moraes. A anistia está pautando o debate nacional quando vocês diziam que não é algo que a população queria, não é? Ao contrário, hoje a gente vê essa pauta nas ruas, as pessoas demandando porque diz respeito a vidas humanas, as famílias de presos que estão sofrendo uma imensa injustiça debaixo das mãos de ferro de Moraes há mais de 2 anos. E a gente agora se diverte e dá risada, é verdade, mas a gente também não pode se descuidar e nem subestimar o governo. O Lauro Jardim, ele também trouxe aqui quais são as chances de o governo até mesmo conseguir reverter o resultado da votação do pedido da urgência da anistia. Dá uma olhadinha aqui o que ele disse numa outra matéria aqui, ó. Destaquei um outro texto de uma outra matéria. Olha aí. Para isso, o governo precisa convencer uma pequena parte dos 146 deputados da base aliada que assinaram aí o pedido de urgência a votar contra a proposta que endossou. Ou seja, para que o governo consiga reverter essa história, basta ele convencer uma pequena parte dos 146 que são da sua base aliada, que estão apoiando a anistia, para que eles votem contra a proposta. A oposição precisa dos 257 votos para aprovar o projeto. Hoje tem o apoio de 265 deputados, pouco a mais, aí a maioria está apertada.
Se o governo converter 10 deputados, a urgência já pode ser derrotada em plenário. As estratégias para essa conversão aí de votos da base aliada já estão anunciadas como revisão de nomeações e distribuição de emendas. Aliás, as emendas já estavam travadas antes aí porque não havia a sanção do orçamento. Não estava aprovado o projeto de lei do orçamento que foi discutido no Congresso e faltava aí a sanção, a aprovação presidencial. E isso o Lula fez agora na semana passada. A partir de agora, as emendas já podem voltar ao balcão de negócio. A emenda é um dinheiro que o governo dá para que o deputado direcione para sua base eleitoral e ele converte isso na prática em votos e vários deles desviam emendas parlamentares, desviam esse dinheiro público pedindo aquilo que lá no Congresso é chamado de volta, tá? Enfim, o governo vai colocar sua tropa de choque aí, seus instrumentos, suas armas de batalha em campo para reverter esses votos. Por isso, a gente pode até se divertir um pouco agora, mas não é hora de perder o foco nem de tirar o olho do nosso propósito. Vamos continuar pressionando o Hugo Motta e os deputados até que a anistia saia do papel. Isso porque, como eu disse, a maioria por lá se move de acordo com interesses. E agora, com o orçamento aprovado, Lula pode começar a cumprir promessas e mais, fazer novas promessas, virando votos que estavam a favor da anistia e pode se tornar contra. E para ser bem realista, gente, é possível até que a promessa de 50 votos do União Brasil em favor da anistia tenha sido apenas uma forma de chantagear Lula, de pressionar para que ele cumpra as promessas e faça novas promessas para o partido. E isso, conhecendo o Congresso, me deixa muito preocupado. E agora eu quero ver a tua opinião. Você acha que o governo Lula vai conseguir barrar a anistia ou vai perder essa batalha? Como eu, você também tem receio de que os deputados se movem por interesses? Ou você acha que nesse caso vai pesar mais a questão humana da injustiça que está sendo praticada? Ou ainda, a perspectiva de votos de eleitores no ano que vem que podem querer filtrar o seu voto e só votar em quem apoiou a anistia? Um outro tipo de interesse. O que você acha? Me conta aí nos comentários como é que você está analisando essa questão, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro do canal para você receber conteúdos exclusivos, além de também ser uma forma muito querida, muito bacana de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço.